Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez a um vídeo. Meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória na cidade de Curitiba. A fisioterapia, tá, e suas especializações fazem parte das ciências do movimento, tá, que englobam fisioterapia, educação física, fonoterapia também trabalha com movimento, tá? Eventualmente tem algumas outras profissões aí que trabalham com o movimento. É, Mas quando a gente fala no exercício propriamente dito, na atividade física, a gente está falando mais da educação física, né? E daí também uma parcela aí a fisioterapia engloba. Nós e o pessoal da educação física acabamos trabalhando em conjunto e tendo às vezes basicamente o mesmo público, né? Como por exemplo, paciente com DPOC. Se for um paciente com DPOC mais leve, ele tem indicação do acompanhamento com o profissional de educação física e o profissional da fisioterapia respiratória, né? Então, só para vocês entenderem mais ou menos, sempre o nosso trabalho é em parceria com outros profissionais da área da saúde, principalmente médico, tá? Tanto o nosso quanto o pessoal da educação física, médico, nutricionista, enfim, vários outros profissionais da área da saúde. Profissional bem relevante aí tanto para o tratamento e atendimento aos atletas, né, por parte do pessoal da educação física, quanto para os pacientes, que seria por parte da fisioterapia respiratória, é o profissional da psicologia. Então nós trabalhamos em parceria com esses profissionais. Por que eu estou trazendo essa questão da informação aí do nosso papel, o que nós somos, né, dentro do universo de profissionais que oferecem melhor qualidade de vida para vocês? Por causa dessa reportagem aqui que saiu no G1, tá? Uma reportagem da semana passada, se não me engano, de quinta-feira da semana passada, quinta ou sexta-feira, essa daqui, ó. Deixa eu abaixar aqui o celular. Então, a reportagem fala o seguinte, né? Por que o ser humano não é programado para se exercitar, segundo o cientista? Então, essa reportagem que é uma reportagem bem bacana, eu acho que é bem relevante a título da gente trazer informação, poder informar você aí que é espectador aí dos canais, busca informações. Essa foi uma reportagem baseada em uma entrevista com um paleoantropólogo. É um nome bonito, né? Mas é um cientista aqui de peso para a área dele. Que ele é da Universidade de Harvard, Daniel Lieberman. Acho que é mais ou menos isso que pronuncia o nome dele. Então ele afirma que não é correto dizer que o normal é fazer atividades físicas. Apesar disso, ele ressalta a importância do movimento para a nossa saúde. A primeira questão que eu gostaria de levantar aqui é o que é atividade física e o que é exercício físico. Tá? A atividade física. O que leva a, o que levou o nosso ancestral, por exemplo, lá do Paleolítico a buscar comida, tá? A caminhada, a caça, alguns recursos de caça. Ele lançava, tinha uma lança, né, pelo menos em alguns filmes aí que a gente vê em alguns trabalhos, né, a gente vê o papel da lança para aquele sujeito poder caçar o animal. É, existe um esporte, né, que se eu não me engano, o arremesso de dardos, que ele faz bem esse movimento. Né? Vários outros esportes, a natação, por exemplo, são recursos que o nosso ancestral ele usava para caça. Tá? Então a caça era uma atividade de subsistência, ele precisava caçar para sobreviver. Hoje a gente não precisa caçar para sobreviver, mas a gente vai até o mercado. A gente vai até o mercado, compra comida, às vezes vamos caminhando até o mercado. Isso é atividade física, não é exercício físico. Exercício físico é o quê? Você ir até uma academia, pegar os recursos lá, fazer levantamento de peso, etc, esse tipo de coisa. Isso é o exercício físico, tá? Queria colocar essa questão aqui. Daí ele dá um exemplo aqui, né, de uma pessoa que viveu 75 anos, disse uma vez que fazia todo o exercício que precisava atuando como carregador de caixões nos funerais dos seus amigos.
Outra questão aqui é que ele fala de uma outra pessoa que viveu até 94 anos. Que essa pessoa que viveu até 94 anos também era uma pessoa ativa. Pessoas ativas ou não ativas, elas tendem a viver mais, tá? Independente de ela ser ativa ou não. Isso por uma série de aspectos. Não tem como a gente pegar só um caso, ele é bem ativo e viveu muito, né? Não dá. Por exemplo, a gente pega o Pelé, por exemplo. O Pelé foi um atleta de elite. Hoje o Pelé tem alguns problemas de saúde, tá? Agora, o problema de saúde nem sempre está associado ao movimento. Às vezes a gente tem sim, que se um paciente desenvolveu um problema de saúde grave, se não fosse o histórico dele como atleta, como adepto ao esporte, ele não teria essa evolução. Hoje, dentro da nossa rotina, a gente vê vários pacientes que lutaram com problemas graves, como câncer de pulmão. Eles tiveram uma evolução até boa no câncer de pulmão. E ele foi fisiculturista, por exemplo. Já tive pacientes nessas condições. Infelizmente, ele faleceu. Não porque... Mas essa relação... então ele teve o câncer, mas ele fazia atividade física? Sim, a doença independe do nível de atividade que a pessoa faz. A gravidade dela, sim. Tá? Se você é uma pessoa sedentária e desenvolveu uma doença, você vai ter uma dificuldade maior de lidar com essa doença. Tá? Então, mas tem coisas mais interessantes que ele fala aqui nessa reportagem. Tá? Não é comum, disse o cientista da Universidade de Harvard, algumas questões, né? Dele ver essas situações das pessoas que vivem muito e fazem uma atividade de vida diária grande. Ele cita aqui: estamos programados para evitar esforços desnecessários, não para triatlos ou esteira, disse ele. Então é um mito dizer que é normal fazer exercício. Não é um mito. Tá? Pelo contrário, na minha opinião, não é um mito. O ser humano, ele necessita do movimento. A essência do movimento a essência do ser humano é estar em movimento. Se você vou citar alguns aspectos do movimento humano, principalmente, por exemplo, a gente vê a anatomia do nosso pé. Sempre, se você for ver, a frente do seu pé, ela é uma região mais macia justamente porque para favorecer o deslocamento. Tá? Posicionamento de tronco, tórax, também. Muitas coisas que a gente vai analisar dentro da biomecânica do movimento humano, elas favorecem o movimento. Eu vou citar para vocês só essa questão do pé. O homem ele foi desenvolvido para grandes caminhadas, para correr. Tá? E a gente observa os grandes jogos olímpicos, né, da antiguidade, eram homens correndo descalços. Se não fosse comum o movimento humano se o movimento não fosse comum para o ser humano, o nosso pé não teria essa adaptação para a corrida ou a caminhada, por exemplo. Só esse exemplo aqui eu gostaria de passar para vocês. Já se a gente for citar outros detalhes aí da anatomia humana que favorece o movimento, o vídeo vai ficar muito grande. Outros aspectos da reportagem que ele coloca aqui, ou seja, embora tenhamos evoluído para nos movermos, para sermos fisicamente ativos, o exercício é um tipo particular de atividade física. É uma atividade física voluntária em prol da saúde e da boa forma. Realmente. Tá? Então, nesse aspecto aqui eu até concordo com ele. Você ir para a academia, levantar peso sem finalidade, não é todo mundo que vai aderir a isso. Às vezes você precisa de um estímulo. Tá? Então, a programação do exercício às vezes depende do estímulo. Então, o nosso ancestral, ele corria em busca da caça. Ele lutava por causa da caça. Esse era o estímulo dele. Tá? Hoje, os esportes, as pessoas estimuladas ao esportes, elas só vão existir desde que elas gostem daquilo. Se ela não gosta,
E isso eu acho, aí vai ficar no achismo, tá? Sinceramente, eu acho que não é só uma questão de programação. É um fator, são vários fatores que vão levar a pessoa a aderir ou não ao movimento. Existência de alguma doença prévia, tá? Falta do exercício bem prescrito, falta de uma alimentação balanceada, esses três aspectos. Principalmente a falta do exercício bem prescrito é um diferencial muito grande para a gente ver a adesão do paciente ou do praticante de atividade física ao exercício. Hoje existem critérios para se avaliar, o pessoal da educação física tem um deles, nós da fisioterapia respiratória temos os nossos, e esses critérios, quando bem estabelecidos, bem respeitados, aumentam o prognóstico e a tolerância ao exercício. Um recurso aí que aumenta isso é justamente o Power Breath, tá? Que eu sempre bato nessa tecla aqui em alguns vídeos. O Power Breath ele aumenta em muito a tolerância ao exercício, tá? O paciente ele tem uma resposta, não só o paciente como o atleta também, principalmente no que diz respeito ao aumento do VO2. Para você entender o que é o aumento do VO2, para você leigo é como se fosse uma capacidade maior de inalar o oxigênio, tá? Para consumir o oxigênio. Quanto mais oxigênio você inala, mais você consome. Isso é o aumento de VO2. Isso está diretamente relacionado à sua aptidão física. Às vezes a pessoa não faz o exercício, não porque ela não está programada, mas porque ela não tem uma aptidão física adequada para aquilo. Outro fator a ser levado em consideração para a questão de aptidão física é o quê? Questões como obesidade. Hoje a obesidade ela é reconhecida como uma doença inflamatória. Seria mais ou menos assim, se você é obeso, tem o sobrepeso, você é um paciente que está inflamado. A inflamação ela libera algumas substâncias no organismo que tendem a trazer um cansaço a mais para o paciente. Por isso que às vezes doença com atividade inflamatória alta, a gente recua no nível de exercício. Então, o paciente sai daquele fortalecimento de braços e pernas e vai só para as condutas da fisioterapia respiratória, que seria expansão pulmonar, uso de pressão positiva, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, o fato do paciente estar inflamado, ter algum nível de inflamação no corpo, não é justificativa para ele ficar sem atendimento de fisioterapia respiratória, mas é justificativa para não fortalecer braço e perna daquele paciente. Porque tanto o fortalecimento quanto o processo inflamatório absorvem a energia do paciente. Estão entendendo? Nesse aspecto. Então, acho que não é só uma questão de estar ou não programado para atividade física, ou para atividade física, é um conjunto de situações que hoje, na vida moderna, a gente tem que antigamente a gente não tinha. Tá? Por exemplo, o nosso nível de alimentação, ele não é o mesmo do que antes. Eu pego muito alguns exemplos que falam eu comento com os meus pacientes, geralmente quando você vê filme antigo, né? Por exemplo, filme que conta a história de Roma. Existiu o Gladiador, né? Esses filmes às vezes são filmes violentos, mas eu vou tentar passar para vocês o que eu quero dizer. O gladiador é uma pessoa que ele tomava basicamente água, não existia refrigerante na época, mas existia água. A alimentação daquela época era baseada em grãos. Tá? Claro que a comida do gladiador, por ele ser um escravo, acredito que era uma comida um pouco mais inferior, mas não era uma comida tão inferior como um escravo normal. E o homem do Paleolítico também, ele bebia basicamente água. Hoje o que a gente bebe? Eu lembro, tá? Isso eu até vou compartilhar com vocês uma falha minha. Quando eu era criança, a gente refrigerante era só para o domingo, né? Então eu me recordo que às vezes eu ia para com o meu pai no bar no domingo e comprava refrigerante. Então, às vezes o adulto ele tomava cerveja no domingo e a maioria das pessoas da família, ou até mesmo alguns adultos da família, tomavam refrigerante.
Hoje chegou uma época da minha vida que eu me vi tomando refrigerante todo dia. É eu que não era programado a fazer exercício ou o excesso de refrigerante estava reduzindo a minha tolerância ao exercício. Então, assim, é uma questão para vocês pensarem até mesmo em como vocês estão levando a alimentação de vocês. Aqui nessa mesma reportagem, ele fala aqui, deixa eu achar aqui onde está escrito. Aqui ele coloca assim: hoje, porém, consideramos que as pessoas são preguiçosas e não se exercitam. Mas não são preguiçosas, são apenas normais. Não existe pessoa preguiçosa no que diz respeito ao exercício. Existe, primeiro ponto, pessoas que gostam ou que não gostam do exercício. E isso é individualidade de cada um. Por que a pessoa não gosta do exercício? Porque tem algum problema na execução? Talvez. O que é esse problema? É o Carlos que tomava Coca-Cola todo dia? Não, não é. Eu tomava Coca-Cola todo dia, né? Isso é um refrigerante cheio de açúcar. Eu estava acabando com a minha saúde. E esse excesso de açúcar me fazia mal, e um desses maus é reduzir a minha tolerância ao exercício. A pessoa que tem uma doença pulmonar ou está desenvolvendo uma doença pulmonar, não é preguiçosa, ela só tem uma dificuldade e precisa de ajuda. Às vezes essa ajuda vem do profissional da fisioterapia respiratória ou do profissional da educação física e principalmente de um médico. Então, assim, eu acho que aí a reportagem pecou um pouco também, principalmente nessa questão, tá? Eu realmente não sei até que ponto existe uma pessoa preguiçosa ou não no que diz respeito ao movimento. E às vezes a gente vê muito, por exemplo, um paciente com uma doença pulmonar grave, ele tem uma dificuldade de adesão ao exercício. Não porque ele não quer, tá? Mas pela dificuldade que a doença respiratória traz para ele. No fim da reportagem ele coloca assim: já que medicar e comercializar exercícios obviamente não está funcionando, acho que seria melhor pensarmos como antropólogos evolucionistas. Medicar e comercializar exercícios, se é que a gente pode se dizer isso no comércio, dá muito resultado sim, tá? Tanto que um desses resultados é o quê? É algo que eu falo, uma média de melhora de 70% a 75% no paciente com doença obstrutiva. Quem é esse paciente com doença obstrutiva? Asmático e DPOC. Essa é a perspectiva de melhora a partir do momento que esse paciente entra num programa de tratamento com a fisioterapia respiratória. E medicar resolve muito, né? A gente vê várias situações aí de pacientes que têm uma evolução muito grande só com o medicamento. Às vezes chega uma hora que o paciente não evolui só com o medicamento. Aí sim o profissional médico chega e começa a reconsiderar e pesar e avaliar a necessidade da fisioterapia respiratória para esse paciente. Funciona, funciona. Infelizmente, assim, eu não tô com alguns artigos aí que sustentem isso, tá? Eu acabei também não selecionando esses artigos, por quê? Porque de um modo geral, eu falo com o público leigo aqui nesse canal no YouTube. Mas se você é profissional do movimento e está vendo esse vídeo, com certeza sabe da evolução do que o seu cliente tem, do que o seu paciente tem com o movimento. Eu acho assim, realmente, nós não estamos programados para ir aqui lá na academia fazer o levantamento de peso, fazer o supino, né? Talvez, mas ainda assim eu discordo um pouco da reportagem no seguinte aspecto: o levantamento de supino ele simula algumas situações que a gente faz no dia a dia. Não sei se fala movimento de supino, né? Mas supino é quando você deita numa barra e faz o exercício pro peitoral, tá? Direto no nosso dia a gente faz atividade similar a essa. Por exemplo, leg press, que é um fortalecimento de perna, não é normal para o ser humano fortalecer a perna. O que é o processo de caminhada?
né? Ele cita aqui também que um agricultor que trabalha o dia inteiro não pode correr, senão ele vai desgastar muito o corpo dele, né? Qual que é o papel do exercício, da preparação física? É justamente o quê? Preparar o indivíduo para que ele tenha uma resistência maior nas atividades de vida diária. Se ele é um agricultor, ele vai trabalhar o dia inteiro, ele precisa ter alongamento bom e ele precisa fortalecer o músculo dele, justamente para aumentar o nível de atividade dele. Às vezes, o simples fato da pessoa levantar o caixão, aquilo já serve como um fortalecimento. Mas ele estando bem condicionado e buscar esse bom condicionamento, vai aprimorar a atividade que ele faz, e com certeza, tá? Eu acho que é uma reportagem bem pertinente do G1, só que, assim, é a visão de um antropólogo, tá? De um antropólogo. Ele não está errado em alguns aspectos que ele falou, mas falar que o ser humano não está programado para fazer exercício físico, atividade física, eu acho que não é bem assim não, tá? Tanto que, por exemplo, existem alguns aspectos da nossa biomecânica que favorecem o movimento, tá? A nossa coluna vertebral é uma estrutura totalmente móvel, tá? O fato dela ser móvel para a gente traduz em quê? A necessidade de gerar movimento. É claro que a invenção de uma academia disso é do mundo contemporâneo. Não, não é tão contemporâneo assim. Porque a atividade que era exercida lá atrás, né, principalmente na Grécia e na Roma, onde surgiram os primeiros jogos, tá? Se eu não me engano a Olimpíada começou na Grécia, era uma questão voltada para o condicionamento físico. Então, o movimento é algo que ele tá na nossa genética, sim, tá? Se você conhece alguém da área do movimento, ou é profissional do movimento, com certeza deve entender o que eu estou querendo dizer. Agora, assim, o que a gente tem que pesar é como está sendo proposto o exercício para essa pessoa, qual é o nível de alimentação dessa pessoa, tá? Essa pessoa está tendo a atenção de um profissional médico? Porque às vezes a tolerância e a adesão ao exercício, às vezes também depende de um diagnóstico de uma doença, até mesmo por segurança, né? Tá certo? Assim, acabou ficando um pouco longo o vídeo para vocês hoje, mas eu gostaria de trazer vários outros aspectos. Eu acho um pouco complicado essa reportagem, né? Que ela dá a entender que o exercício não é benéfico, pelo contrário, extremamente benéfico e necessário. Tá certo? Então, aqui termina o vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.